A questão 18, mantém-se a correção gramatical do trecho, o autocontrole e a moderação das emoções que acabaram por se impor na modernidade. Caso a forma verbal impor seja flexionada no plural imporem. Nossa aula de concordância, a gente fala sobre a flexão do infinitivo, né? Quando o infinitivo ele é pessoal ou impessoal, lembra? Então o infinitivo será impessoal, o infinitivo não pode se flexionar, melhor dizendo, o infinitivo não pode se flexionar quando ele for o verbo principal de uma locução verbal. E era isso que a Ban queria que a gente percebesse aqui, que acabaram por se impor, acabaram é verbo auxiliar e impor é verbo principal. De uma locução verbal modal. Caraca, terror, locução verbal modal. A gente viu na aula de verbos, a gente viu as locuções verbais acurativas, isto é, a gente vai dar uma precisão temporal, beleza? Então, a iminência de uma ação. Então, está por acontecer alguma coisa. Pegou de escrever, por exemplo. Depois, o início de uma ação. Comecei a escrever. O desenvolvimento dela e o término dela. Tá vendo? Ó, acabou de escrever, cessou de escrever e assim por diante. Ok. Isso é a acurativa. Mas também temos a modal. Então, nós temos as locuções verbais modais que transmitem necessidade, possibilidade, vontade, tentativa, consecução, aparência, dúvida, e aí nós temos o resultado. Vim a escrever um livro, cheguei a escrever um livro, acabaram por impor fazer alguma coisa, acabaram por se impor alguma coisa, acabaram se impondo. Veja que a gente consegue trocar o infinitivo pelo gerúndio. Veja que a gente consegue trocar uma locução verbal em que há o infinitivo como verbo principal para o gerúndio como verbo principal. Tudo isso para reforçar a ideia de que nós temos aqui, acabaram por se impor, uma locução verbal modal. Uma locução verbal modal que transmite ideia de resultado, de efeito, tá legal? Vim a escrever, cheguei a escrever, acabou por se impor, acabou se impondo alguma coisa, tá? É essa a ideia. Por isso, a gente percebe que não podemos colocar o verbo, o infinitivo, de uma locução verbal, tá? Desse verbo principal, nós não podemos colocar no plural, tá? É a mesma coisa de nós falarmos o seguinte, olha, eles devem saber. Em vez de colocar eles devem saber, eu colocar assim, eles devem saberem. Não, não cabe, tá legal? A mesma coisa é isso. Então, nesse caso aqui, a gente também, e o deve saber é uma locução verbal modal. Aqui também o acabaram por se impor é uma locução verbal modal. A Ban queria que a gente entendesse isso. Tudo bem? Por isso, nós notamos aí que não cabe a flexão do infinitivo de uma locução verbal no plural.